Bom dia, pessoal. Hoje vamos dar início ao nosso capítulo 7 e vamos falar sobre razões. O que é razão? O que seria razão na matemática? Tipo, tem duas pessoas com duas opiniões diferentes, né? Aí você vai comparar essas duas opiniões e vai dizer quem é que tem razão. Matemática é basicamente assim. Vão ter duas grandezas, você vai comparar essas duas grandezas. Como é que vai ser essa comparação? Essa comparação é através de uma divisão, certo? Então, quando você falar de razão, a questão de falar de razão, você vai fazer o quê? Uma divisão, você vai comparar dois números. Então, basicamente, razão, para você entender, é só isso. Saber que toda razão é uma divisão. E agora é só interpretação da questão e a gente faz aquelas técnicas que a gente já aprendeu em matemática, que é fazer a simplificação de fração, fazer transformação em decimal, fazer a porcentagem. Tudo isso cai no conteúdo de razões, certo? Vou dar aqui um exemplo fácil, simples, que você entenda, mas que esse exemplo vale para todas as questões de razões, certo? Vamos lá. Em uma sala de aula, possuem 12 meninos e 15 meninas. Qual a razão do número de meninas para o número de meninos? O que é que vocês têm que se alientar? Quando aparecer a questão dessa, você tem que saber o que o número está se referindo. O 12 se refere ao número de meninos. O 15 se refere ao número de meninas. Até aí tudo bem, né? Tudo ok. Depois que você saber que cada número representa, o que é que você vai fazer na questão? Vê a pergunta. Qual a razão? Razão é divisão do número de meninas. Ó, primeiro está aparecendo meninas para o número de meninos. Isso aqui é a parte mais importante da questão. Por quê? Porque você vai montar a divisão de acordo com a ordem que vier na pergunta. Na pergunta aqui está vindo primeiro meninas e depois está vindo meninos. Então, na divisão vai ser primeiro meninas e depois vai ser meninos. Ok? Deu para entender, né? Se fosse o contrário, também você inverteria. Então, o principal que você tem que entender na razão é a pergunta. Na pergunta, ele vai dizer quem é o primeiro e quem é o segundo. Você tem que seguir essa ordem. Montou a divisão, o que é que você tem que fazer? Colocar em forma de fração. Toda divisão é uma fração, né? Então, vamos lá. Primeiro, meninas. Qual é o número de meninas? 15. Número de meninos? 12. Então, montei a minha razão em forma de fração. Vamos trabalhar mais em forma de fração, certo? Viu? 15 12avos. Agora, o que é que você tem que fazer agora para resolver essa questão? Ela vai ficar 50% resolvida. Você vai fazer o quê? Apenas simplificar, se der. Se a fração permitir simplificar, você simplifica até deixar a forma irredutível. O que é a forma irredutível? É quando os números, o numerador e o denominador, se tornam primos entre si. E o que são primos entre si? É quando eles não têm divisor comum. O único divisor comum entre eles será apenas 1. Então, a gente vai simplificar até achar a forma irredutível. 15 12avos. Vamos reduzir por divisões sucessivas, né? O primeiro número primo é o 2. O 15 e o 12 dá para dividir por 2? O 15 não dá, o 12 dá. Eu vou dividir por 2? Não, porque tem que ser os dois ao mesmo tempo. O próximo número primo é o 3. Vou botar aqui os números primos, vocês vão lembrar, né? Primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, enfim. Qualquer coisa vocês pesquisem e vejam quais são os números primos. Então,
15 dozeavos não dá por 2. O 12 dá, mas o 15 não dá, então eu descarto o 2. O 3. O 15 dá para dividir por 3? Sim, porque 1 mais 5, 6, 6 é múltiplo do 3, dá. O 12 dá para dividir por 3? Sim, porque 1 mais 2, 3, 3 é múltiplo do 3, certo? Então os 2 dá para dividir por 3. Se os 2 dão para dividir por 3, eu vou simplificar essa fração por 3. Por 3. Simplificando, 15 dividido para 3, 5. 12 dividido para 3, 4. 5 quartos. Então, 5 quartos, eles não têm mais nenhum divisor comum. Ou seja, eles não dá para dividir por nenhum outro número ao mesmo tempo. Não dá por 2, nem por 3, nem por 5. 2, nem 3, nem 5. Então, eles são o quê? Primos entre si. Se eles são primos entre si, eles formam uma fração irredutível. Então, acabou aí a minha questão. Ok? Então, a razão do número de meninas para o número de meninos é igual a 5 quartos. É bem simples de entender, bem simples de fazer. Só montar a fração e simplificar. Achou a fração irredutível? Acabou a questão. Mas tem questões que pedem que você colocar a resposta em forma de decimal. Como é que a gente transforma a fração em decimal? Basta dividir o de cima pelo de baixo, né? 5 quartos. Trazer em decimal. Para decimal. Não, vai lá. 5 dividido por 4. Ok? 5 dividido para 4. Fazendo 5 dividido para 4 dá 1. 1 vezes 4, 4, sobra 1. 1 dividido para 4 não dá. O que a gente faz? Coloca o 0 e a vírgula. Quando colocar o 0, tem que colocar a vírgula lá no quociente. 10 dividido para 4, 2. 2 vezes 4, 8, sobra 2. Não dá para dividir de novo, vou colocar outro 0. Outra vírgula? Não, só bastou a primeira vírgula, viu? Desceu outro 0, não precisa mais dar vírgula. 20 dividido para 4, 5. 20 sobra 0. Então, 5 quartos é igual a 1,25. Que é igual a 1,25. Ok? É simples. A maioria das questões eu pedi você deixar em forma de fração. Só faz da forma de decimal se a questão pedir em decimal. Se não pedir, deixe só na forma de fração irredutível. Ok? Bem simples, né? Então, na questão, eles também podem pedir a forma de porcentagem. Como é que se faz a forma de porcentagem? Você montou lá a razão e tal, deu 40 50 Agora você tem que transformar em forma de porcentagem, equivale a quanto? Como é que se faz? Você vai dividir o de cima pelo de baixo. Ou se preferir, você simplifica primeiro, depois que simplificar, você divide. Eu acho melhor simplificar, né? Vai. Simplificando 40 e o 50. Uma dica para vocês, ó. Quando os dois números terminam com 0, tanto de cima como de baixo, a gente pode cancelar os zeros e ficar só a parte numérica lá. Quando os dois números terminam com 0, você pode contar o 0 e deixar só o número, os números sem o 0, certo? Mas vale salientar, ó. Cortou um em cima, tem que cortar um embaixo. 2 em cima, 2 embaixo. Não pode cortar um em cima, 2 embaixo, certo? Tem que ser 1 em 1, 2 em 2, ok? Pronto. Deixei na forma de fração irredutível, agora eu vou dividir. 4 dividido para 5. Como é que se divide 4 para 5? 4 por 5 dá para dividir? Não, o que a gente tem que fazer? Colocar o 0 e a vírgula. Não tem a vírgula aqui, não tinha nenhum número na frente. Quando não tem nenhum número na frente, a gente coloca o 0. Certo? Ok? Por 40 dividir para 5 dá 8. 8 vezes 5, 40, sobra 0. 0,8. Pessoal, mas como é que faz em porcentagem? Tem que ter aquele porcentozinho, né? Ó. Tá em decimal. Como é que eu faço para transformar decimal em porcentagem?
multiplica por 100 vezes 100. Isso aqui é para quê? Transformar porcentagem. Então, para transformar em porcentagem, multiplica por 100. 0,8 vezes 100 dá 80. Viu? Dá 80%. Então, 40 50avos é igual a 80%. Para transformar em porcentagem, basta achar irredutível, dividir, achou decimal. Decimal multiplica por 100, aí dá a forma de porcentagem. Então, o conteúdo de razão é essa. Bem simples, né? Se ligar, se alientar que a pergunta vai dizer quem é o primeiro, quem é o segundo número, ok? Então, é isso. Boa aula, boa atividade. Qualquer dúvida é só me chamar.